queridos? Seguinte, hoje nós vamos falar da questão da separação das misturas. Nós já entendemos, né, o que é uma mistura, que é essa mistura de vários elementos, né, que formam uma única substância. Então, nós temos essa mistura. Só que, às vezes, é preciso separar, né? Às vezes, a gente quer separar aquela situação, aquela mistura, e vai ter diferentes processos. Vai depender se a mistura é homogênea ou heterogênea. Se for homogênea, eu tenho que fazer um processo. Se for heterogênea, outro. Mas é importante vocês lembrarem, saberem que nem sempre com um único processo consegue separar totalmente uma mistura. Mas nós vamos passar aqui, nós vamos ver quais são esses tipos de separação que podem acontecer. Vamos lá. Então, relembrando, o que é uma substância simples? É como podemos observar uma ilustração abaixo. Todos os átomos são iguais, logo todas as moléculas são iguais, ou seja, eles são bem parecidos, ó, e tudo bolinha azul. E composta, todas são observando, como observamos na ilustração. Átomos são diferentes, moléculas podem formar também essas diferentes. Então, tem bolinhas amarelas, bolinhas azuis. Então, elas vão fazer essa mistura, certo? Substância composta. Como podemos separar? Os métodos de separação de misturas são utilizados com o intuito de separar todos ou a maioria dessas substâncias que formam uma mistura, certo? Na natureza, os produtos que adquirimos ou materiais confeccionados pelo homem, ou seja, de forma geral, nós e tudo que nos cerca, é formado por misturas, associações de substâncias. Para utilizarmos uma substância qualquer, é fundamental realizar a separação dessas misturas. Então, se eu tenho água e óleo, eu quero usar a questão só do óleo, vai ser difícil, mas eu vou tentar separar. Água e sal. O sal de cozinha, gente, é um exemplo de separação de mistura, porque o sal está misturado à água do mar. E aí a água vai evaporar e aquele sal vai se concentrar. Então, é um exemplo de separação de mistura. A separação de mistura significa isolar um ou mais componentes dessas substâncias que formam essa mistura, seja ela homogênea, que apresenta uma única fase, né? Ou heterogênea, duas ou mais nesses aspectos de fase. Aí tem aí, ó, como separamos? Temos esses componentes, homogênea e heterogênea. Para misturas heterogêneas, temos a catação, que é um método de separação utilizado para separar os componentes de uma mistura formada por sólidos de tamanhos diferentes, ou por sólidos não dissolvidos em líquido, utilizando recursos como a mão, uma pinça, um pegador, e para a retirada desse sólido, como, por exemplo, separar pedras de grãos de feijão, né? Então, quando a gente vai catar o feijão, dá para a gente ver literalmente lá as pedrinhas, aí a gente tira, né, e bota o feijão no fogo. A levigação, né, levigação, é um método que utiliza a força da água para arrastar componentes menos densos dessa mistura, formada por sólidos de diferentes densidades, como a gente que vai separar o cascalho do ouro, né? O ouro fica e o cascalho sai, certo? A filtração é o método no qual utilizamos um filtro de papel ou, por exemplo, o de pano para coar café, né? Que ele tem essa mistura formada por sólido e um gás, né? Ou sólido e um líquido. Exemplo, separar areia de água ou o café, né? Do pó do café que a gente tem em casa. Aí um exemplo aí, ó, a filtração comum é a retenção de um sólido através da superfície porosa de um filtro, utilizada para preparar misturas de um líquido e um sólido não dissolvidos, quando o tamanho dessas partículas do sólido é relativamente grande em relação ao tamanho dos poros do papel fino. Exemplos, água e areia. Aí a decantação é o método no qual o componente menos denso da mistura, formado por um sólido, é dissolvido em um líquido. Entre dois líquidos que não se dissolve, é posicionado em cima de um componente mais denso devido à ação da gravidade, separando o barro da água, por exemplo, né? Tem a água barrenta, quando eu deixo em repouso, eu decanto, o barro desce e a água fica em cima, certo? Então aí a gente viu alguns tipos de separação de misturas. E até a próxima aula.